Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Salmos 96, versículo 7. Muito bom dia para você que está em casa nos assistindo. Bem-vindo ao Manhã IPP ao vivo, aqui diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, trazendo conteúdo cristão de qualidade para edificar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje através do tema Evangelho em casa. Como que está o evangelho aí na sua casa? Mas também temos enquete, depois a gente vai falar nisso. Muito bom dia, quero dar bom dia para o Pedro. Eu ia falar Lucas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Não é normal confundir um pouco. A gente É que tem o não tá Lucas todo aqui, dia né? junto. Tô brincando. O Lucas aqui também. Um grande abraço pro Lucas, que está aqui também, pro Matheus. Eu quero começar o dia também mandando um bom dia para você que está nos acompanhando, que estava acompanhando também já a nossa programação, o programa da rádio que estava falando sobre o Projeto Resgate lá com o Marcão. Eu vi que o pessoal já comentou aqui, ó. Já coloquei na minha lista de oração. Que trabalho é a restauração das drogas. Sejam abençoados que fazem essa missão. Deus abençoe a vida de cada irmão. Um bom dia para a Wanda, que está aqui com a gente. E um bom dia para o Edson Neres, que falou que Deus faz milagre e ele é de presidente prudente. Não, tô falando do Edson, tá? Então, para a gente começar esse nosso papo hoje, para a gente já dar esse início de conversa, vamos falar sobre o Evangelho em casa e eu quero saber se você costuma realizar cultos domésticos. Você realiza cultos domésticos na sua casa? Essa é a nossa enquete do dia. E se realiza, pode contar um pouco das experiências, como é que tem sido, se nesses últimos tempos agora, né, de pandemia, se você tem realizado esses cultos domésticos, se você também tem alguma memória da sua infância, na sua casa, talvez, com seus pais, realizando esses cultos. Conta pra gente, a ideia é que a gente converse e compartilhe as nossas experiências, né? Hoje já nosso convidado é mais do que especial e com certeza você tem que ficar aqui até o final para a gente conversar cada vez mais e já pode fazer a sua pergunta. A pergunta mais difícil que você tiver, pode fazer, que hoje nosso convidado vai responder tudo. E falando no convidado, quero apresentar para você que não conhece, nós vamos conversar com Rafael Oliveira, nosso querido seminarista, e além de seminarista, o Rafa também é fisioterapeuta, esposo da Lilian, pai da Carol, do Dudu e da Ana, aquelas três crianças. Eu não sei se você já viu o Pinheirinhos TV, aquelas três crianças que baixam e oram, assim, que é a coisa mais linda. É o pai delas. E vamos dar bom dia para o Rafa. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedrão. Mais uma vez aqui, né? Que no meio das duas simpatias aqui, estou bem à vontade. Graças a Deus, né, Rafinha? Mais um programa, né? Quantos programas a gente já fez, já falamos, né? Um ou outro por aí, viu, Lídia? Graças a Deus, que bom. E a importância, Rafa, de falar do Evangelho em casa? Fala um pouquinho pra gente. Olha, é fundamental, né? E é um assunto importante. Agora que a gente está enclausurado dentro de casa, é mais importante ainda. E o que o Pedro falou das perguntas difíceis, o Pedro também está aqui para responder. Então podem mandar, viu? Mandem sem medo que temos uma sumidade aqui para nos ajudar. Viu, Pedro? Tá vendo? E falar em pergunta difícil, Rafa, com três crianças lindas, deve surgir algumas perguntas difíceis em casa, né? Com criança, não deve? Sim. Não é fácil. Às vezes a gente fica meio encurralado numa parede, né? Respondendo coisas sobre a Trindade, sobre céu e terra, sobre crença na Bíblia, que são as últimas que a gente tem respondido em casa. Olha só, ele já deu umas dicas, a gente pode preparar perguntas que vocês já viram que ele está preparado, né? Pois é. Ô, Rafa, mas vamos lá, o tema do nosso programa hoje é Evangelho em Casa. E eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente qual a função da família na Bíblia. O que a Bíblia fala? Olha, a família foi um projeto de Deus, criado ali com Adão e Eva, né? A gente tem diversas informações ali sobre como devemos agir dentro de casa, como as famílias são complexas também, né, Lídia? A gente vê na Bíblia dificuldades familiares, então não é um manual de olha como a família é perfeita, mas a gente consegue olhar para a Bíblia e ver, olha, como eu posso agir de uma forma que eu não caia nessa mesma situação, que eu não tenha esse mesmo problema. As famílias são complexas desde a sua origem, né? Então essa que eu acho que é um tema importante ali relacionado à família, né, na Bíblia. E interessante, né, Rafa, que tem resposta para tudo na Bíblia. Tudo que a gente passa na vida, a gente encontra resposta na Bíblia, né? Sim.
Que nem com as crianças estava falando, eu aposto que você sempre tem uma resposta, por mais que às vezes não sabe na hora, né? Mas você vai ali pesquisar, e em todas as linguagens, né? Todas as idades, assim, você consegue falar com a criança, com o jovem, com o adolescente, com o idoso, com o adulto, né? Aham. A última de lá de casa foi a crença na Bíblia. Olha só, o Dudu, que é o do meio, Nossa. falando, pai, como uma Bíblia, né, um livro tão antigo, a gente consegue ter certeza de que é verdade, tal. Então, essa foi a última de casa. Que forte, hein, Rafa? E a gente encontra também informações na própria Bíblia Que responde que isso. respondem, arqueológicas, históricas, né? Então é isso que a gente tem abordado ultimamente lá em casa. Você vê como não é fácil, não. Tem que estar com a leitura bíblica afiada, né? Tem. Tá sempre ligado. Tem. Rafa, o papel então da família com relação ao evangelho, qual que é? Por exemplo, na minha casa eu preciso sair falando de Deus para os outros. Qual que é então o papel do evangelho dentro da família? A Bíblia nos ensina, né, que a família é o lugar onde a gente tem que compartilhar a palavra de Deus. Então fala para escrever em cima da porta, escrever na parede, fala de manhã, fala de tarde, fala de noite. E a gente tem que ensinar a criança, para os pais que têm filhos, no caminho que eles devem andar, para que eles não possam esquecer. Então, um discipulado dentro de casa com os filhos, a meu ver, é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer. Discipulado na igreja, a gente marca horário, a gente conversa com as pessoas e depois a gente vai embora. Às vezes nem se inteira totalmente do problema das pessoas. Agora, dentro de casa, o discipulado é muito difícil. Você viver o evangelho dentro de casa é algo extremamente complexo. Ô, Rafa, e quando a família não consegue cumprir esse papel, essa função do evangelho dentro de casa? Eu acho que a gente vive... Essa é a realidade, na verdade. Eu acho dentro das nossas próprias igrejas, viver o evangelho dentro de casa é algo extremamente complexo. Quando não consegue, a família sofre, os filhos não têm um referencial exato do que o pai acredita, do que ele professa no domingo, do que ele vive dentro de casa. Isso traz um conflito na cabeça dos filhos, na cabeça da esposa mesmo, a esposa do marido, e a fé entra em ruínas, os filhos se desviam, porque não creem naquilo que o pai fala, mas não faz, né? Então, viver o evangelho, eu acho que para os filhos, né, é uma coisa que fortalece a fé, que faz eles caminharem no mesmo trilho que os pais. Então, quando não se vive o evangelho, quando não se tem isso em família, é algo extremamente doloroso para a família, sabe? Traz viver sofrimento. O evangelho, E é interessante, né, Rafa, que viver o evangelho é independente, para todos, do filho para o pai. Às vezes tem filhos que querem que os pais vivam o evangelho e como que começa? Vive o evangelho, porque através, às vezes, de um filho, um pai é mudado, né? Então, vale para todos essa resposta de viver o evangelho, né? Vale. E às vezes tem gente que acha que viver o evangelho, Pedrão, seu pai tá lá, Fernando tá em casa e ele não peca, não erra. E aí você espera isso do seu pai porque ele diz que é crente. E, na verdade, não é isso o evangelho. Então, a gente erra também. Os pais, os filhos erram. O evangelho é arrependimento, perdão. Então, quantas vezes, né? Eu não errei com os meus filhos. E Deus me traz a consciência do pecado. E aí eu tenho que falar com eles, olha, perdoa o pai, porque eu errei. Não era isso que eu deveria ter feito. Quão dolorido né? Viver o evangelho. Não é simples, né? E não é uma questão de conduta irrepreensível, mas é de pecadores. Compreendendo que são pecadores, tendo perdão dentro de casa. Eu acho que isso tem mais a ver com viver o evangelho dentro de casa, né? Exatamente. Como você disse, né, Rafa? O discipulado, né? Dentro de casa, que é se caminhar junto e tal. Porque às vezes, como você falou, achei muito legal. Muito mais fácil na igreja. Você marca o horário lá, não, vamos conversar, tal, conta o que está acontecendo.
Conta o que está acontecendo dentro de casa, pode falar, tal, não sei o quê. Só que Da quem sua tá, versão, quem né? tá vendo o que está acontecendo dentro de casa, né? Pois é. Como é que você faz para refletir e tal? E eu queria saber, Rafa, então, o que as pessoas podem fazer quando entendem que a minha família não cumpre esse papel? O que as pessoas podem fazer para começar, então, a viver mais esse evangelho dentro de casa? Quando é a família, você está dizendo que mora junto, né? É, Olha, que mora junto, se não vive o evangelho, se tem não crentes dentro de casa, é uma situação muito difícil. Então, eu tenho acompanhado pessoas que compartilham disso. Minha esposa demorou para Deus a chamar, né? Então, eu era casado e ela não crente, e eu, A sei chamar lá, para caminhar com Cristo, né, caminhar com Rafa? Não para Cristo. chamar, porque. Não, para a eternidade já Não. assim, não, ela tá viva ainda, graças a Deus. É É porque eles mais nova que conhecem a Lila, né? eu. Só pra. Mais nova que eu. Espero que morra depois também, Isso né? aí, vamos Ali já. pensar depois. É só para deixar claro. É que Mas fala. assim, quando Deus transformou o coração dela, né? Então demorou. Como é difícil você sair de casa, levar o seu filho, sua esposa ficar, porque ela não crê naquilo. Como você vai dar o dízimo e ofertas, se isso traz, na verdade, mau testemunho para eles, acham que é isso que a igreja está fazendo, uma lavagem cerebral. Olha, a luta quando você convive em casa com um não crente é grande. Você tem que aprender, respeitar, se são seus pais, por exemplo, não crentes. Então, tenho vivido isso na congregação, com uma moça, os pais, a mãe não crente e os irmãos não crentes. Então ela tem que tatear, até para ir à igreja agora, na época de pandemia, para não gerar escândalo em casa. Então, como é difícil. Muita oração, pedindo a Deus direcionamento, para mostrar para eles que a prioridade da sua vida é Deus, mas você não vai desrespeitá-los, você não vai desonrar pai e mãe, que também é um mandamento. É independente se ele é crente ou não. sim. E a questão, né, Rafa, assim, para o que já está acontecendo, né, para quem já está nesse conflito, essa batalha, orar e tal, e também, por isso que a gente sempre reforça para os casais que estão querendo começar a namorar e tal, a casar, já pensar nessas coisas, né, para já tirar essa dor de cabeça, né? Exatamente, namoro missionário é um negócio que não dá certo não. Olha, só pela graça, muita graça, que Deus pode todas as coisas, mas não é recomendação da Bíblia um julgo desigual dentro de casa. Então, se você pode influenciar nisso e trazer um julgo bíblico, né, cristão, ainda assim você vai passar por lutas, mas não vai ser simples, né? Mas a sua responsabilidade é buscar que haja um julgo igual, né? Que as pessoas tenham as mesmas convicções. Então, se você está procurando um namorado, uma namorada, e você é de fato cristão, é ideal que você encontre alguém que vai te ajudar na sua fé e não atrapalhar. E mais disso, Rafa, lembrei do programa que a gente fez. Digita aí no YouTube Pinheiros Entrevista com o Rafa e com a Lilian. É muito legal que eles falam sobre relacionamento. Você que está pensando em namorar aí, um programa que eles explicam, e eu assisti aquele programa acho que umas 3 vezes, Rafa, de tão edificante que tá. Então você que está namorando, está pensando em namorar, ou já tem, também tem várias dicas, assiste lá, digita Pinheiros Entrevista, acho que é relacionamento, se eu não me engano, mas você vai ver a carinha do Rafa lá e da Lilian, que tem várias dicas legais. Lembra daquele programa, Rafa? Foi sim. Muito bom, né? Perguntará, mas e aí, o que você acha? Vai escolher alguém que é não crente, tudo bem? E a resposta é, depende, se você é crente, você não devia nem estar me perguntando isso. Agora, se você não está nem aí para sua fé, se você não acha que isso é prioridade, então também não desvia alguém que está na prioridade dentro da igreja. Então vá para o mundão logo de uma vez, não atrapalha dentro da igreja não, né? E lá tem várias dicas e vários assuntos bem legais, interessantes, que todo mundo quer perguntar e ninguém fala. Tá lá, vai só assistir, Verdade. busca lá. Queria ler alguns comentários aqui. A Wanda mandou um bom dia pra gente, né? Bom dia, Bom Lídia dia. Pedro Produção. Bom dia pro Rafa. A Wanda tá sempre aqui com a gente, todo A Wanda dia, é Rafa. nossa parceira. Falou bom dia, Lucas e Matheus, Deus abençoe. A Catiúça tá aqui também. A Marianelli, bom dia, acompanhando a programação de Alagoinhas, na Bahia. A Edna de Sorocaba de São Paulo. A Débora Dico também todo dia aqui com a gente.
A Catiúcia falou, a última aqui em casa foi a Trindade, Rafael. Precisamos de muita sabedoria e entendimento. A Glaucinha também está aqui com a gente. Disse assim, verdade, dentro de casa, no dia a dia, viver o evangelho é missão. E a Wanda falou que mora sozinha, então o devocional dela acaba sendo culto doméstico, porque é ela com Deus, né? Porém, quando vai visitar os familiares, ela evangeliza e não perde as oportunidades. A Débora também falou que as crianças observam tudo, o que você faz e não faz. Cuidavam de 2 meninos que eram esponjas em volta de mim. A única cristã na casa era eu morava com a família que eu trabalhava. E todos contando histórias assim, né? A Rita falou que quando a filha dela foi morar em São Paulo, deu a Bíblia para ela e disse que era a solução para todas as coisas que ela ia enfrentar e tal. Sou eu. A Rita é minha mãe. Ela me deu a Bíblia e falou, filha, todas as respostas da sua vida estão aqui. Tu nunca vai estar sozinha. E foi uma das coisas que eu mais me apeguei. E fez total diferença na minha vida. Como aquilo mudou, fez diferença. Desculpa, você ia falar, Rafa. Olha só. Mãezinha, um beijo. Olha só, que legal. Tá Faz vendo? diferença. Como a família faz diferença. É uma coisa que talvez mudou o rumo aí, né, Foi. Lídia? Permaneceu, voltou. Não, meu irmão, você falou sobre Trindade, que alguém falou da dificuldade aí. Meu irmão, a gente se encontrou agora há pouco, ele tem uma filhinha de 3 anos e ele fez uma pergunta para ele sobre a Trindade. 3 anos, Ele é diácono Rafa? da igreja e ele falou assim, olha, calma, você não precisa saber disso agora, nem ele sabia. Essa foi boa. Então é Essa eu não desafio esperava. a gente saber, né, estudar. Eu acho que isso também fomenta o nosso estudo, nossa busca para ensinar para as crianças, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente tem feito na congregação uma escola dominical doméstica. Então, as professoras mandam um arquivo de orientação para os pais e mandam um arquivo para fazer com as crianças. Qual que é a vantagem disso? Todo dia tem um texto para se ler com as crianças e conversar. E aí no domingo tem uma historinha de como lidar ali, né? Explicar, tem um desenhinho, dependendo da idade e tal. Então, eu tenho visto um privilégio agora, porque antes você delega para a professora da escola dominical e a maior parte dos pais nem se envolvia com as crianças. Então, para quem está em casa, busque uma igreja que tenha, igual aqui a nossa, né? Uma atividade com as crianças, que você interaja com as crianças, porque a igreja tem responsabilidade, mas ela é limitada. A responsabilidade de educar os filhos, né, na palavra de Deus é de você pai, de você mãe, não é do professor da escola dominical. Então, é uma coisa que tem surtido efeito lá em casa. Até tem forçado a gente nessa questão do culto doméstico, né, de ter um momento devocional com as crianças, que nem sempre é simples de achar, né, um horário. Então isso tem forçado a gente e eu acho que é uma coisa que você que está nos ouvindo poderia procurar aí em casa. Fazer isso, né? Achar uma igreja que tenha uma atividade diária com as crianças. E faz muita diferença, né, Rafa? Porque depois que passa essa idade, não adianta, ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia fala para ensinar a criança no caminho que deve andar, ela não fala para ensinar o adulto no caminho que deve andar, né? Por mais que a gente fale muito, para a gente permanecer no caminho e tal, cada coisa no seu lugar, né? Mas você fala da criança, então essa dica é muito importante. E eu tô começando agora com minha filha mais velha, tem 11, vai fazer 12 anos agora em novembro. E a criança talvez seja mais fácil ensinar do que a adolescente. Já tô vendo a Carolzinha lá em casa com as crises, enfim, já é um pouco mais difícil, né? E você tem a Carol, o Dudu e a Ana. A Carol tá com 12. Faz 12 agora em novembro, o Dudu tá com 10 e a Ana 4. 4, então você consegue treinar o evangelho aí para diferentes faixas, né? Você tem que ensinar uma passagem bíblica, e aí você, pra Carol e pro Dudu de uma forma, aí pra Ana você pega um desenho, tem que ser de outra forma, aí a gente tem uma Bíblia ilustrada, então a gente pega a Bíblia e a Bíblia ilustrada. E aí com os dois mais velhos a gente pega a Bíblia na linguagem de hoje, porque é mais fácil, né? E pra Aninha tem que abrir a Bíblia ilustrada para ela ver os desenhos da história.
Você vê a importância de falar com a criança, de ensinar a criança, né? Porque você vê como ele tem o cuidado, a preocupação dos pais é importante. Você vê o que o Rafa demonstrou, né? Que eles têm o cuidado de pegar e dedicar um tempo para fazer atividade, a linguagem diferente em cada faixa etária. Eu tive uma experiência com a Carol há 3 anos atrás. Ela estava numa escola que não era cristã, tinha princípios diferentes, né? Estava ensinando, inclusive, ideologias de gênero, outras coisas, Halloween, essas coisas. A gente foi, brigou na escola para ver se eles conseguiam ter o Thanksgiving ao invés do Halloween e tal. E aí ela foi para uma viagem dessas de um dia, né? Passeio com a escola para uma tribo indígena. Chegou lá, tinha uma roda em volta de uma fogueira e um canto na linguagem indígena, que os índios ensinaram para eles. Eu não sabia que ia ter isso lá. E nunca imaginei. Mas o que ela fez? Ela falou assim, eu não vou, porque eu não sei o que está falando aí. Vai que está falando alguma coisa de outros deuses, de adoração a não sei o quê. Eu não vou. Aí a professora falou, não, você vai. Ela tinha, eu acho que, 8 anos. 7 para 8 anos. Ela falou, eu não vou. E aí a professora falou, você pode não cantar, mas você vai então ficar pelo menos com as crianças na roda. Daí ela voltou, contou isso pra gente. E a gente entrou em contato com a escola e falou, olha, se a gente educa ela para ela saber o que ela deve ou não fazer. Se ela falou que não vai fazer, nós damos o apoio para ela. Então não forcem mais ela a fazer nada. E aí demos o reforço para a Carol, falou, olha, você fez certinho, é isso mesmo que você tinha que ter feito. A gente não sabe o que está cantando lá, não tem que cantar. Mas ela tinha 8 anos, só sabia disso porque tem um convívio, né? Uma vida de devocional, de estudo bíblico. Então, acho que são coisas que acontecem em família. Sim. Que preparam nossos filhos, né, pro mundo. Porque tá difícil de conviver, né, com amiguinhos. Ela tem que saber, né, por conta dela. Que incrível esse testemunho, Rafa, porque assim, você pode até pensar, mas quando vai fazer missão, você vai para outros lugares, mas aí é diferente o propósito, é esse discernimento em idades diferentes, situações diferentes. Ali você fortaleceu a sua filha para fazer missões um dia, para ela saber no Deus que ela acredita e levar esse Deus com toda a convicção a outras culturas, em outro momento, em outro contexto, com outra linguagem. Que aí você estuda o que eles estão falando, você vai preparado, mas não era o momento, e fez muito bem. Que história linda, porque dá força para a criança ficar firmada no Deus que ela acredita, né? Sim. E eu vejo aqui até para as crianças da igreja, né? A gente acaba menosprezando, achando que não, é criança e tal, mas cada coisa que você escuta, cada testemunho que você vê, nossa, era uma criança mesmo, mas olha a sabedoria, né, de uma criança, que você acha que às vezes você não dava nada e tal. E eu queria saber também, Rafa, a gente fala muito também sobre o evangelho no lar, então dessa importância dos cultos domésticos e de reafirmar, não jogar essa responsabilidade só para os professores da EBD, só para a igreja, mas eu queria também saber a importância da família a apoiar e apostar nos dons dos filhos na igreja. Você foi falando da Carol, eu vejo que a Carol é uma bênção aqui com as crianças, tal, não sei o quê. E também da importância de investir nas crianças, na família, na igreja também, né? Como é que é isso? Aqui, por exemplo, em Pinheiro se estimula muito isso. Tem os grupinhos de louvor, tem os acampamentos, eles têm algumas mentorias. Então, eu acho que se a criança nunca se envolveu com nada da igreja, a hora que ela ficar adolescente, jovem, que você falar, tá bom, agora ela tá preparada, agora ela já não vai ter mais hábito nenhum, difícil dela engajar em alguma coisa. Então ela tem que engajar de pequena. Você vê aquele momento que tem no final do ano, das diretorias de troca, você vê as diretorias da UCP, aqueles pivetinhos ali, né, na frente, um barato, né? E você fala, que legal, eles participando de liturgia na igreja. Sim. Isso é fundamental. A criança tem que participar, né? Ela tem que ter prazer em louvar, ela tem que ter prazer em compartilhar a palavra. Esse final de semana, meus filhos dormiram na casa dos meus pais, que graças a Deus são cristãos, né? São da igreja presbiteriana em Osasco.
E tinham mais 3 priminhos, então 6 crianças lá. Nossa, que legal. E a Carol tinha pedido para ela dar a aulinha da escola dominical. Oh, meu Deus. E aí a gente achou que ia ser em casa. E aí a Lilian falou, tudo bem, aí eu fico com você e você dá pro Dudu e pra Ana. Mas daí calhou deles ficarem até domingo na casa dos meus pais e ela deu a aula da escola dominical para os priminhos também. Minha mãe que presenciou, falou que foi legal, eles cantaram. Então, eles têm que estar preparados, porque é isso que vai ser exigido deles daqui para frente, né? A gente tem a possibilidade agora e o plano, né, se Deus abençoar, de morar num país que quase ninguém vai ser crente. Então, se eles não tiverem esse hábito de professar a fé, de compartilhar com os outros, né, então, como que eles vão fazer lá? E você vê que Deus já prepara, né? Que nem a Carol, tão firmada ali, dando aquele exemplo, né? E de que tem uma estrutura, tem família, tem Deus, tem a fé fortalecida, né? Com uma postura dessa que nos causa, né? E nos impacta, assim. E também, Rafa, não tem como não falar da coragem dos pais de irem assumirem, né? A postura da criança, porque geralmente fica com medo, ai, não, senão elas vão começar, vai ser excluída. Não, vocês realmente deram essa força para ela, né? Muito bonito, muito bonito. Deus que foi preparando, né, tudo para que a gente pudesse estar apto, né, para ir para um campo missionário. E agora para ir para preparar ela, pois que lindo, gente. A gente tem participado de congregações daqui de Pinheiros, né, que é um trabalho bem mais simples, menor, iniciando, e a Carol, ela faz parte do grupo de louvor da congregação. Então é uma responsabilidade grande, né? Pegar o microfone à frente das pessoas e conduzir a igreja inteira em adoração ali. É uma responsabilidade grande chegar antes para ensaiar as músicas durante a semana. E é uma coisa que ela tem prazer e a gente fortalece, né? Vai indo atrás. É verdade, nossa, que lindo. Ô, Rafa, agora me diz uma coisa, tem muita gente que fala que é difícil de pregar em casa porque meus familiares não querem ouvir, meus filhos não querem ouvir, e esse acho que um dos tópicos dos problemas que existem dentro das famílias, assim. O que fazer, como pregar para essas famílias que não querem ouvir? Não é fácil, mesmo. A gente tem família, tem tios, né, da minha cunhada, tem meus sogros. Tem gente da família que não é cristão e até as crianças mesmo evangelizam quando eles tiveram a convicção de que tinha que crer em Jesus como Salvador para ser salvo, né? Eles tiveram essa convicção, eu acho que o Dudu tinha uns 5 anos e a Carol tinha uns 7. Nossa, Eles começaram a pregar para a tia e para os avós. E teve uma vez que a gente saiu da escola dominical daqui, foi pra lá pra almoçar, e a Carol falou, sobe com a Bíblia, porque eu vou querer ler pra tia hoje. Ai, meu Deus. Tá bom. Aí é o que ela fez. Ela, tia, eu vou ler a Bíblia pra você. Aí minha cunhada, não é cristã, tudo bem, quem fala não pra uma criança? Meu Deus, que coisa linda. Tudo bem. Aí ela abriu, ela falou assim, pai, escolhe um texto aqui, escolhe um texto e lê pra ela. Falei, ai, tá, Deus, o que eu vou ler agora? E aí depois eu falei pra ela, olha, assim como Deus fala comigo, Carol, Deus fala também com você. Então, alguma coisa que Deus falou com você, compartilhe com a sua tia. E aí ela começou a subir com a Bíblia todo domingo que a gente ia. Uau. E aí a minha cunhada falou assim, mas você entende isso daí que você leu pra mim? Porque ela já tinha aprendido a ler. Desfazendo da criança ainda. Pra gente é dolorido. Eu esperei pra ver o que ela ia resolver. Aí a Carol falou assim, eu não entendi muito bem, tia, você pode me explicar? Nossa. Aí minha cunhada ficou torta e falou, bom, aqui o que tá dizendo é isso, isso e isso. E eu olhando assim, falando, ah, tá. Então minha cunhada, que na época tava na Umbanda, tá ensinando a Bíblia para minha filha. Que loucura, gente! Então, acho que assim, a gente tem que aproveitar assim, as oportunidades de compartilhar a palavra de Deus, porque ela é transformadora, mas uma família que você já compartilhou, se você ficar toda vez levando, é extremamente chato, desagradável e vai criar resistência. Eu acho que você demonstrar amor, demonstrar compaixão,
é muito melhor. Então, minha cunhada, ela se sente muito mais impactada, creio eu, quando a gente demonstra carinho por ela, mesmo sem ela merecer, mesmo sem ela ter pedido. Então, ela sabe que ela pode contar com a gente sempre. Isso eu acho que é mais importante numa família de não cristãos do que você ser aquele crente chato que no meio do almoço vai ficar lendo e tal. A gente faz o quê? Toda refeição, independente se eles creem ou não, só um segundo que a gente vai orar agradecendo a refeição. Tem um tio, né, da Lilian que não respeita, continua conversando. E aí o que aconteceu? Um dos almoços, a gente orou e ele continuou falando. Na hora que terminou, eu fiquei chateado, mas se eu falo, arranjo briga. Mas não lembro se foi a Carol ou o Dudu e falou assim: você não percebeu que a gente estava orando? Por que você continuou falando? Aí ele, tá, não. Ele ficou meio sem graça e a partir dali ele ficou em silêncio. Uau, olha os Mas eu acho que é isso, né? De compartilhar, de demonstrar carinho, afeto. O que a Lilian fez recentemente foi ficar com os pais e o tio que estavam positivo de Covid para cuidar deles. E eu fiquei em casa com as crianças e ela passou 10 dias lá cuidando deles. Eu acho que esse tipo de atitude mostra o amor que a gente recebeu de Deus. Exatamente. É responsabilidade nossa cuidar dos pais. Então, na hora que os pais dela ficaram doentes, a gente entendeu, olha, você tem que ir para lá, para cuidar deles. Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que lidar com familiar não crente, né? Como pregar em casa. Você vê a importância de reagir como Cristo nas diversas situações, né? Porque são nada mais, nada menos do que as reações de Cristo refletidas em nós que constrangem essas pessoas. Porque nunca vai do contrário daqueles que são chamados, que têm já um chamado de Deus, pode estar na Umbanda, pode estar onde for, né? Nunca vai reagir do contrário a um posicionamento cristão. Porque os valores, os princípios são da verdade. Então não vai pegar quando é reagido. Assim. E a gente pode pensar assim, mas é errado eu querer que o meu familiar tenha uma experiência pessoal com Deus? De forma alguma. Não, a gente tem que buscar isso. Paulo, quando escreveu para os romanos, ele falou assim, olha, o meu desejo é que eles compreendessem a graça. Mas eles estão lutando pela própria salvação, pela lei, pelo cumprimento da lei. Mas o desejo de Paulo é que todos os judeus se tornassem cristãos. Ele chega até falar que ele é capaz de abrir, que tem vontade de abrir mão da própria salvação, né? Essa parte de Paulo para você ver como ele estava disposto a pregar para eles e que eles compreendessem. Só que a gente tem que compreender também ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela traz o efeito necessário. Às vezes é de salvação, às vezes é de condenação. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que a palavra de Deus, ela surte o efeito que ela tem para surtir. Ela não volta vazia nesse sentido. Ou ela traz salvação, ou ela traz condenação. Então, a nossa família, os que não são cristãos, já conhecem o plano da salvação. A última discussão que eu tive com um tio não crente foi assim, olha, mas você compreendeu que Jesus veio, sobre a criação, sobre a vinda de Cristo, sobre a morte e ressurreição, o plano da salvação, você compreendeu? Falou, não, compreendi. Mas você não crê? Não. Então, deixa eu te dizer, o seu sangue não está mais nas minhas mãos. Eu te avisei, eu te disse qual que é o plano, agora eu não posso mudar a sua decisão. E eu estou em paz com isso. E eu continuo testemunhando na vida dele, mas ele já conhece o plano da salvação. Né? Exatamente. Então, eu acho que tem que ser desse jeito. A gente sempre lembra de um versículo em alguma situação. Ele precisou de ajuda, que ele ficou muito tempo internado. A gente, agora em junho, né? E a gente ficou muito tempo atrás dele, ajudando, entrando em contato com o hospital. Ele reconhece, né, que o nosso cuidado. E esse amor, ele tem que saber. Não vem de nós, né? Vem de Deus. Exatamente. Eu acho que é por aí. Ô, Rafa, queria já te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. O Rafa é muito querido, muito especial. E queria que você falasse para o pessoal aí de casa
uma mensagem final, mas também dizendo como é que o pessoal pode criar uma cultura de culto doméstico, né? Umas orientações e tal, uns conselhos para o pessoal de casa, já como uma mensagem, uma palavra final para todo mundo que está nos assistindo. Tá. Bom, obrigado, Pedrão, Obrigada, Lídia, Rafa. pelo convite, pela conversa. E para você que está nos assistindo, obrigado primeiro, né, pela audiência. Também agradecemos aqui, né, a audiência. E a oração, primeiro, é um aspecto que você tem que buscar hoje. Se você está passando por dificuldade, tantas famílias, né, têm passado por dificuldade. Se você é uma família que faz parte de uma família que está passando por dificuldade com relação a não cristãos dentro de casa, ou são todos cristãos, mas não voltaram a participar dos cultos presenciais, não fazem culto doméstico, saiba, essa não é uma dificuldade só sua. Essa é uma dificuldade minha também. É uma dificuldade, creio que, de todos aqui que estão nessa sala. A minha orientação para que vocês consigam fazer esse culto doméstico coloquem na agenda o horário de iniciar e de terminar. Porque às vezes você alonga tanto num culto que você faz uma vez, que aí não anima de fazer outra. Horário para iniciar, horário para terminar. Vocês vão ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Mas tem que estar na agenda. Se não estiver na agenda, se for fazer quando der tempo, vocês não vão fazer. Então, meu primeiro conselho aí para vocês que estão nos ouvindo coloquem na agenda um culto doméstico. E cumpram com esse horário. Tem que estar na agenda de todo mundo, não só na do líder da família. E cumpram com esse horário. A busca pelo culto dentro de casa é fundamental para a santidade da família, para a união familiar. Esse que é o projeto. A gente deve cultuar dentro de casa. O culto aos domingos, ele tem que ser o reflexo do que você fez durante a semana. Se você nem pegou na Bíblia durante a semana, não cultuou com a sua família, faz pouco sentido o culto de domingo. Agora, faça isso. Coloque aí uma vez na semana, para começar, um culto, num dia que todo mundo está em casa, num horário que não vai impactar com alimentação. Desliguem os celulares e participem do culto. A bênção vai ser toda revertida para a sua família. Vai ser toda revertida para o seu casamento, para o relacionamento com seus filhos, para as bênçãos que vocês vão deixar para os seus filhos. E eu creio, assim como eu tenho lembranças da minha infância, de que isso vai marcar também a vida dos seus filhos. Eles vão lembrar, eles podem passar por um momento de se desviarem da fé. Mas a hora que eles lembrarem, olha, meus pais faziam culto comigo toda semana, ou todos os dias eu lia a palavra de Deus com os meus pais, isso é uma coisa que vai ficar lá na mente deles, por pior que esteja a conduta deles. Então, invista na sua família, invista tempo agora que vocês estão em casa, a maior parte de vocês, né, estão em casa. Invista tempo em dedicar, né, espiritualmente, tempo para que vocês tenham essa oportunidade de compartilhar o Evangelho em casa. Uma leitura bíblica, um cântico e uma oração. Não precisa fazer seminário para isso, viu? Eu estou fazendo, mas não precisa não, para isso daí não precisa. E não precisa ser um grande teólogo, é um versículo, um salmo. Pegue algum comentário, alguma revistinha, alguma coisa que vá te orientar. 20 minutos, 15 minutos, 20, meia hora. Não, tem gente que acha que tem que ser culto de 1h30, tem que ter liturgia. Faça simples e desfrute, né, desse momento. Faça com que seus filhos vejam você tendo prazer na vida com Deus ali, no momento com Deus. Amém. Isso aí, mano. Amém. Que isso, depois de uma palavra dessa, né? Obrigatório fazer culto em casa. Obrigatório não, vai pela graça, é gostoso demais, né? Que bênção, Rafa. Obrigada mais uma vez. Se não for pela graça, vai pelo Vai obrigatório pelo mesmo. obrigatório, mas é Agradecer gostoso. mais uma Graças vez ao a Deus, Rafa. né? E falar para o pessoal que está nos assistindo, para que vocês orem pelo Rafa, pela família dele também,
Precisamos. Por todo esse planejamento, projeto de futuro aí, nas missões. E não esqueçam do Rafa e qualquer coisa, vocês podem encontrar o Rafa nas redes sociais. Aí, ó. Verdade. Pode. Eu sou um pouco ativo nas redes sociais, mas manda um WhatsApp e a gente conversa. É verdade, é uma família abençoada, edifica muito as nossas vidas. Vocês são referências em família pra gente, Rafa, graças a Deus, né? Deus que faz, né? É verdade. E a gente agradece muito. Obrigada por estar aqui no Manhã IPP e que seja o primeiro de muitos, né? Se vocês forem viajar, a gente faz à distância depois, que agora tem essa tecnologia, Faremos, que sim. bom. Obrigada, Rafa, obrigada mais uma vez. Obrigado. Olha só, agora a gente vai dar uma dica de leitura sobre o livro Comentário Bíblico Lar, Família e Casamento. Fundamentos, desafios e estudo bíblico teológico prático. Está aparecendo aí na sua tela. Desafios, estudo bíblico teológico prático para líderes, conselheiros e casais. Existem milhares de livros sobre a família, mas pouquíssimos deles voltam-se para o manual do fabricante, para expor o que Deus fala sobre o lar. Nesse guia sistemático e altamente bíblico, pastores, líderes de ministérios familiares, estudiosos e casais encontrarão uma enciclopédia de informações úteis e agradáveis que podem transformar para sempre seus lares e as famílias para quem ministram. Fica aqui, então, para você a nossa preciosa dica do livro para hoje, né? Bom demais. Melhor que isso, só o nosso queridíssimo Stories que edificam. Nossos stories que edificam. Stories, você entendeu? Pegou um pouquinho qual que é a nossa ideia. São as coisas que nós vimos no Instagram, aqui pela IPP-TV. Só reforçando, nos siga no ipp.tv. Siga lá porque tem todas as divulgações, tudo para você ficar um pouquinho mais por dentro no Instagram. Então, no Instagram estamos com o Stories que edificam, nós vemos que as pessoas estão colocando e passamos para vocês coisas que nós achamos bem legais. Aí, ó, como nossa produção já colocou na tela, o Stories do Brother Bíblia, Brother Underline Bíblia, que é um mapa mental, achei muito legal que eu estava andando lá, vi, um mapa mental de Marcos, de 24 a 30. Então, é muito, se você estiver estudando Marcos, ou se não, pega essa imagem, começa a ver e faça o mapa mental também. Tá muito bem desenhado, muito bonitinho, para você já conseguir, ó, colocando por versículo, a distância de Tiro e Sidom. É muito, muito legal. E você também que quer receber um pouco mais de conteúdo, siga lá os nossos irmãos do Brother Bíblia. Entendeu esse trocadilho, irmãos do Brother? Que tem artes muito legais que podem te edificar. E eu achei demais. Eu achei muito legal e já quero, se eu desenhasse tão bem assim, eu faria meus mapas mentais assim, estudando a Bíblia, né? Mas vai no garrancho mesmo, de qualquer jeito. Mas ainda bem que tem pessoas talentosas que usam esse talento para glorificar Deus e para abençoar a igreja. É verdade, muito bom esses stories, gostei, Pedro. Olha só, você já falou alguma vez com aquela voz de bebê para criança? Oh, que bonitinho, já? Não é só os humanos que fazem isso. Agora vamos para duas notícias bem legais que a gente separou para vocês. Morcegos fêmeas usam voz de bebê para se comunicar com filhotes. Uma dupla de cientistas da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, descobriu que as mamães morcego também usam voz de bebê para se comunicar com seus filhotes. Segundo eles, durante os primeiros 3 meses de vida, conforme os filhotes começam a vocalizar sons, os morcegos adultos respondem a eles de maneiras diferentes. Os pesquisadores focaram na espécie Sacopteryx bilineata, cujo o vasto repertório vocal é usado, olha só, em diferentes canções complexas, para a defesa territorial e também para o cortejo, para dar aquela namorada, né, para aquela conquistada. Usando gravações sonoras das interações vocais dos animais, a dupla de cientistas descobriu que as mães interagem com os filhotes enquanto eles balbuciam. Esses resultados mostram que o feedback social é importante durante o desenvolvimento vocal, não apenas em humanos, mas também em outras espécies que aprendem a vocalizar. Essa é a primeira vez que cientistas observaram esse fenômeno, indicando que a comunicação entre pais e filhos desses mamíferos é a mais complexa do que se acreditava e que esse estudo irá inspirar mais estudos no campo da biolinguística, pontuou Fernandes. Informações, o Fernandes é o cientista, né? Informações mais detalhadas você encontra no site revistagalileu.globo.com.
Muito interessante, né? Muito legal. Não sabia nem que existia biolinguística. É sério, é bom pra gente conhecer ainda, né? Ficar um pouco mais por dentro. E muito legal. Nessas notícias eu fico, assim, maravilhado com a beleza da criação, né? É. De tudo, como cada detalhezinho, né? Nossa, como Deus é perfeito. Dos morcegos falarem com os morceguinhos do jeito De forma diferente. diferente, como a gente falou aqui, da idade tem linguagem diferente do quando é criança, quando é pequeno, eles também têm linguagens Muito diferentes, né? legal, eu gostei dessa notícia, Lídia. Então Que bom. você pode ficar tranquilo quando for falar com a criancinha, no meio de todo mundo, porque fica meio estranho, né? Às vezes tá todo mundo falando sério e do nada vem, que bonitinho, não sei o quê. É verdade. Mas fica tranquilo, continua falando assim com seu filho, com seu sobrinho. E depois vai mudando, vai crescendo, vai mudando, É. que nem o Rafa falou antes. É verdade. E para quem gosta de fazer aquela atividade física, em São Paulo temos uma notícia boa. Os parques municipais voltam a funcionar durante a semana em seu horário habitual. Desde ontem, segunda-feira, dia 24, as unidades vão seguir fechadas aos sábados e domingos para evitar aglomerações por conta da pandemia. Antes, por conta da pandemia, né, os 70 parques municipais da capital, eles estavam operando das 6 às 16 horas, mas agora com a mudança, a maioria deles volta ao horário das 6 às 18, com exceção de algumas unidades maiores que têm horário diferenciado, que são elas, o Parque do Povo, de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, olha só, vai até mais tarde, a Chácara do Jockey, de segunda a sexta, das 6 às 20 horas, e o Parque do Ibirapuera, nosso queridíssimo ponto turístico, de segunda a sexta, das 6 à meia-noite, durante a semana, né? De segunda a sexta, final de semana, por enquanto, fechado, mas já tá bom, né? Já aumentou um pouquinho. E a fonte dessas informações é o site g1.globo.com. E agora, além dessas notícias maravilhosas, eu quero perguntar para o Pedro o que ele pesquisou sobre o que foi mais pesquisado. Ó, né? Redundante, mas o Pedro dá um Google, Pedro. A gente dá um jeito, a gente dá um Google para ver. Só que antes de tudo, de dar um Google, eu quero dizer para você que sobre a notícia do parque, continue fazendo exercícios, né? Com distanciamento, com tudo bonitinho e tal, mas faça exercícios. Eu tô sendo meio hipócrita falando aqui que eu não tô correndo nem nada, mas é bom pra gente deixar o nosso corpo também bem preparado, né? Eu quero dizer sobre o nosso Dá um Google que a nossa vinheta é melhor já produzida. Então, pode rodar a vinheta antes de tudo, produção. Aí, ó. Tô até com a mesma camiseta da vinheta. Vamos lá, dar o Google, as notícias estão sendo mais pesquisadas, o que o pessoal está colocando direto lá, e aí toda a computação, todos os logaritmos lá do Google, eles pegam e veem o que está sendo mais repetido, quais são as notícias que estão sendo mais publicadas, quais são as tendências dos assuntos. Para começar, nas últimas 24 horas, todo mundo quer saber sobre a greve dos Correios. É isso mesmo, sobre a greve dos Correios. E os funcionários dos Correios decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Então, ontem foi essa notícia que saiu, todo mundo queria saber sobre a greve dos Correios. Então, o Google já colocou isso como os principais assuntos. Todo mundo também quer procurar e saber mais sobre, isso é sempre, né? O imposto de renda. O imposto de renda, a Receita abriu consulta para o quarto lote, né, de restituições, e o pagamento vai para 4,47 milhões de contribuintes, e eles estão programando aí para dia 31 de agosto, e soma já quase 6 bilhões. E se você quiser saber como é que faz a consulta, tal, tudo certinho, dá um Google, procura lá para ver como é que pega esse quarto lote de restituição, e também que a gente consiga glorificar a Deus também com as coisas, com nossas obrigações, né? Tem muita gente que acha que sonegar imposto é tranquilo. É pecado também, gente. Boa, Pedro. Todo mundo quer saber também sobre o ProUni, que divulgou a lista de espera. A gente já deu informação quando abriu e tal, não sei o quê. E agora a lista de espera. Então você que pode estar prestando ou que tem algum conhecido e tal que prestou, que quis pegar o ProUni, avisa ele que está na lista de espera, que eles divulgaram a lista de espera. Por último, também nessa caminhada de vestibular, as pessoas quiseram saber sobre a FUVEST, o vestibular para entrar aqui na Universidade de São Paulo. Aqui do nosso ladinho, o campus da cidade universitária, o manual de candidato da FUVEST 2021 saiu. Então, você quer saber um pouquinho mais?
entra lá, procura e o candidato tem que se inscrever pelo site da fuvest.br entre os dias 31 e 23 de outubro. Então, do dia 31 ali da semana que vem até dia 23 de outubro, você pode se inscrever e a taxa está no valor tranquilo de R$ 182. Mas pode ser um investimento no seu futuro ou de alguma pessoa próxima a você. Se você quer abençoar também talvez alguém que esteja estudando bastante, vai lá, paga a taxa de inscrição dessa pessoa, não sei, algum sobrinho seu, algum parente, mas que você demonstre o amor de Deus com isso e que as pessoas também com as suas carreiras, né, com seus estudos também possam glorificar a Deus. Então, entra lá para pesquisar um pouquinho mais sobre a FUVEST. É isso aí, dá para ficar muito ligado, né, Pedro? Dando um Google dá para ficar muito ligado. Mas dá para ficar mais ligado ainda, né, Pedro? Dá para ficar mais ligado ainda não colocando o dedo na tomada, gente, pelo amor de Deus. Com o nosso quadro do Fique Ligado, a Tainá cada dia traz uma informação nova, quentíssima, para a gente saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na igreja, fora da igreja também. Então, Tainá, fala para a gente aí, para a gente ficar ligado. Olá, Lídia e Pedro. Olá, querido espectador. O GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas, tem uma programação online especial neste sábado, 29 às 16 horas. Será uma live com o tema Pais Presentes, Fortalecendo Relações. O presbítero Milton Flávio fará a devocional e a palestra será com Charles Veiga, ele que é o pai do Lu, que é autista e ele tem 11 aninhos. Eles são membros aqui da IPP. Ele vai abordar a importância do pai na criação de um filho autista, da presença efetiva da divisão dos cuidados e da educação. Ele também fará isso de uma forma mostrando como tudo isso fortalece a relação de pai e filho, marido e esposa e da família de forma geral. Ele vai compartilhar a sua relação com o filho e das dificuldades e alegrias de como é ser pai de uma criança com algum tipo de deficiência. A transmissão será no YouTube pelo canal GEPANDA. Assista, participe. Tainá Félix para o Manhã IPP. Olha aí que demais! Dia 29, sábado, e o próprio pai vai falar sobre como lidar com o filho. Então, um excelente compromisso aí para você. É muito bom, gente, é muito bom. Até para quem não tem casa na família, é bom aprender, conhecer esse universo, né? Isso, conhecer para poder servir e ajudar também no contexto de comunidade aqui da igreja. E como a gente estava falando também, né, sobre evangelho em casa, é bom a gente entender sobre tudo, né? É bom. E que a gente também continue sendo abençoado pelos nossos irmãos do GEPANDA. É um trabalho muito lindo, muito bonito. Então você não pode perder e ficar ligadinho por dentro de tudo. É verdade. Sabadão, viu, gente? E olha só, a gente quer, às vezes não tem nada para pensar e a gente pensou numa boa ideia de trazer uma boa ideia para você. Às vezes você fala, o que eu posso fazer para melhorar na minha igreja? E a gente criou um quadro com boas ideias e a gente quer saber com a Cláudia qual é a boa ideia de hoje para você que está nos assistindo em casa. Fala aí, Cláudia. Oi, gente! O que você tem consumido na internet agora nesse período de pandemia? Certeza que você já se deparou com várias lives, não é mesmo? E a dica de hoje envolve as nossas igrejas e essas lives que estão acontecendo. Se liga aí! Como igreja, estamos tendo que nos adaptar com essas novas formas de comunicação para a gente compartilhar do Evangelho e cultuarmos a Deus com os nossos irmãos. E nesse rumo, a ideia de hoje é: por que a gente não chama pastores do Brasil inteiro, a cada dia ou a cada semana, para falar de um assunto abençoador e abençoar os irmãos que estão até mesmo a quilômetros e quilômetros de distância? Aquele pastor que mora tão longe pode agora, através de uma live simples, falar com a sua igreja local também, sobre a palavra de Deus e tantas outras coisas. Olha que legal! Essa foi a boa ideia de hoje. Aproveita e deixa aqui nos comentários sobre o que você quer saber, que nós vamos preparar uma boa ideia para você. Olha aí, bom demais. Deixa sua boa ideia aí que a gente vai preparar também. Ou fique ligadinho aqui todo dia para você conseguir ter várias ideias que a gente vai todo dia trazer um quadro novo para você
de uma boa ideia. E agora olha só, você viu aí no intervalo sobre o aplicativo da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, que tem tanto no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como no o aplicativo para você baixar no seu celular, Google ou iOS gratuitamente. Google Play ou iOS, falei certo? E dessas músicas que tocam na Rádio Pinheiros, a gente separa aqui um trechinho de uma música para você, e hoje eu quero comentar sobre a música História, da banda Resgate. E o trecho que eu separei foi que ele fala assim, ó: o meu pai foi quem me disse que tem dia que de noite é triste, na jaula do leão sem um domador. Minha mãe, na filosofia, dizia: o tempo vira todo dia. O mundo é um relógio sem despertador. Mas a gente sempre tem certeza, e a razão come na nossa mesa. Ninguém quer olhar para o céu e ver que existe algo a mais. E mais para o final da música ele diz assim: mas a gente tem a juventude. Nada mal quando se tem saúde. Ninguém quer olhar para dentro e ver o que ficou para trás. Lembra do Criador desde a mocidade, viver sob o dom do amor pela eternidade. Lembra do Criador desde a mocidade, viver sob o dom do amor pela eternidade. Vale a pena refletir essa frase linda, né? Música História, da banda Resgate, é a nossa dica de música da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Gostou, Muito Pedro? bom, muito bom. A gente conseguir relacionar, né, as músicas e tal, porque sempre que a gente escutar, a gente vai lembrar um pouco do assunto, um pouco do tema. E falando em eternidade e tal data, quem são os aniversariantes de hoje, Lídia? Parabéns para você! Vamos criar uma vinheta para os aniversários, Pedro? Você pediu, ganhou, vamos pedir uma vinheta para os aniversariantes. Eba, os aniversariantes de hoje, dia 25 de agosto, Fabiana Souza Camacho Ribeiro, parabéns, Fabiana. A Heloísa Belotti Bedix também está de aniversário hoje, parabéns, Heloísa. Um forte abraço também para o José Matheus Silva Gomes e para a Rosimeira Aparecida Baldão. Receba as nossas felicitações, o nosso abraço com carinho do Manhã IPP, da sua igreja, que são membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E para você que está em casa também, que está de aniversário hoje, receba o nosso carinho, nosso abraço, nosso desejo de felicidade, de amor, de saúde e de muita bênção de Deus na sua vida, e que sejam anos, que sejam muitos, para a glória de Deus, que você viva para a glória de Deus, porque só assim você será muito feliz, e esse é o nosso desejo. É isso mesmo. E a gente vai ficando por aqui hoje. Programa muito legal, muito abençoado. Bom. Estará disponível no nosso canal. Então, depois você pode compartilhar com as pessoas que você conhece, que acha que tem que ouvir um pouco sobre esse tema. Hoje, à tarde, nós temos ao vivo o Mulher Esperança, mas a nossa programação, a partir das 12h30, mas a nossa programação não para. 24 horas aqui para você. Continue aqui com a gente. É uma bênção, é um privilégio poder estar com você todo dia. E, se Deus quiser, amanhã, às 10 horas, estamos aqui de novo. Isso aí. Até amanhã. Fiquem com Deus e a gente espera por você. Continua assistindo aí e tenha um bom dia abençoado por Deus. Tchau, tchau. Tchau.